Olá, eu sou o Dr. Sandro Muniz, otorrinolaringologista, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem específico, natação. Primeiro eu quero pedir para você curtir nosso canal, entrar, se inscrever e chamar outras pessoas que podem se interessar por esse e outros assuntos, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como esse. Então vamos lá, natação. O que eu acho disso? A natação é sim um esporte bastante completo e é um esporte em que eu digo para os pais que o quanto antes melhor. A partir de 6 meses de idade, você já pode levar teu filho para a natação, porque a criança, na verdade, ela já se desenvolveu, aos 9 meses de gestação, ela já se desenvolveu dentro de uma bolsa de água. Então, o quanto antes ela tiver esse contato com a água e o quanto antes ela conseguir desenvolver os reflexos que a gente tem que se desenvolver para respirar dentro e fora, para coordenar essa respiração e etc., melhor para ela, melhor para o desenvolvimento dela. Eu posso dizer que eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, porque eu nadei minha vida inteira e eu acho que a natação, inclusive, falando um pouco sobre mim, moldou bastante meu caráter. Eu acho que eu posso dizer, inclusive, que se eu sou médico hoje em dia, muito provavelmente a natação me ajudou. E agradeço muito ao professor Ikeda, Tsuneo Ikeda, vou colocar a fotinho dele aqui do lado depois, que foi o meu grande mestre na natação, fez com que a gente tivesse que, nos finais de semana, acordar cedo para uma competição e para treinar mesmo na água fria de Mogi das Cruzes, e que eu acho que toda essa geração que foi aluna dele sabe do que eu estou falando, o quanto isso é importante para quem eles são hoje. Agora as mães vêm me perguntar, e o problema do ouvido? Eu devo usar um tampão de ouvido para o meu filho para não entrar água? Como otorrino, eu posso dizer que eu desaconselho a princípio. Por quê? Se teu filho ele não tem problema de ouvido, se o ouvido dele não infecciona, ele não tem nenhum tipo de perfuração, otite crônica, não tem para que você começar a usar um protetor de ouvido se até então ele nunca apresentou nenhum problema de ouvido dentro da água. Isso porque o protetor de ouvido, esses tampões de silicone, etc., ele às vezes acaba tirando a proteção natural, que é a cera. Então aquela cera que antes impermeabilizava o ouvido e conseguia fazer com que a água não penetrasse no conduto auditivo, ela acaba, quando você usa esse tampão, você tira a cera natural e aí sim você se torna dependente desse tampão. Então o dia que você não tiver, a criança não tiver, se ela usa sempre, o dia que ela não estiver usando esse tampão, o ouvido dela vai estar mais suscetível a infecções. Então, se a criança não tem problema a princípio, não vejo por que começar a usar. É útil sim se a criança já está com um tipo de otite, se ela já está com algum problema mais crônico e ela não quer parar de nadar, aí sim eu acho que é válido você usar esse tampão durante um período de tempo limitado. Não é necessário que isso seja contínuo. Eu pretendo que essa criança não seja dependente do tampão. Tem uma história muito engraçada de uma criança em que a gente fez uma cirurgia de ouvido específica, que ela não poderia nadar sem o tampão. E aí a mãe veio falar: doutor, você não sabe o que aconteceu, o meu filho, ele estava com o tampão, estava ótimo na piscina brincando, até que o tampão caiu e foi lá para o fundo da água. O que ele fez? Afundou e buscou o tampão e me trouxe, só que daí a água entrou no ouvido dele. Então, tem algumas histórias curiosas servem para a gente lembrar que, de preferência, você não deve ficar refém do tampão, exceto nessas situações de cirurgia. Outra coisa que me perguntam bastante, a natação ajuda no sistema respiratório, aquela criança que tem asma, bronquite, problema já pulmonar? Sim, os pneumologistas podem me corrigir se eu estiver enganado, mas eu tenho certeza que eles são de acordo com a natação, eles acham que a natação pode desenvolver mais a musculatura torácica, desenvolver mais a musculatura dos brônquios, para que essa criança tenha menos crises de bronquite. Então, muitos nadadores começaram justamente porque eles tinham bronquite e hoje em dia são campeões, etc. A natação precisa ser uma água extremamente quente? Não, por volta de 26 graus é o ideal. O problema da rinite alérgica, do cloro. Qual que é o problema que eu vejo nisso? Na verdade, se a criança não tem rinite, nenhum tipo de irritação de rinite, ela pode nadar em qualquer piscina e não vai haver problema nenhum. Agora, como cada vez mais a rinite alérgica tem sido um problema cada vez mais frequente, eu aconselho que, se possível, você leve seu filho para uma piscina que não tenha um tratamento só com cloro, mas com ozônio ou algum tipo de sal. Mesmo nessas piscinas, você tem um pouco de cloro no tratamento, mas provavelmente nessas situações é uma quantidade mais
baixa de cloro. Então a irritação que o cloro pode causar acaba sendo minimizada. É uma saída que tem feito com que os pacientes que às vezes não conseguiam nadar numa piscina de cloro normal, agora eles conseguem nadar nesses tipos de piscina. Infelizmente não são todas, mas você pode escolher, com certeza em todas as cidades praticamente você tem uma opção desse tipo e cada vez vai ser mais frequente. Essas são apenas algumas das indicações. Como eu disse desde o início, eu sou bastante suspeito porque eu nadei minha vida inteira e eu acho que é um dos esportes mais completos. Espero que você tenha gostado dessa informação, espero que você continue se inscrevendo no nosso canal e trazendo outras pessoas para que a gente possa produzir outros conteúdos como esse. Obrigado pela audiência.